Fala investidores, beleza? O Lucas novamente com vocês. Pessoal, saiu o último relatório gerencial do VG11, esse fundo de papel de base 10, e tem um fato bastante interessante sobre ele. Ele recebeu aí calote de um dos seus devedores. Não foi aquele calote que vai ter um grande impacto na receita do fundo, porém é um ponto aí para a gente ficar, especialmente devido o fundo ele ter algumas concentrações, como mais adiante eu vou mostrar no relatório gerencial. Então vamos considerar aqui rapidamente alguns dos seus indicadores operacionais e depois vamos aqui no seu último relatório gerencial considerar como ele se desempenhou nesse último mês de junho de 2024. Lembrando que o VG11 ele vai fazer uma nova emissão de cotas. Se eu não me engano, já começou, ou vai começar durante essa próxima semana, vai ser a 8ª emissão de cotas que o fundo vai realizar. E tem um vídeo aqui no canal que eu já trouxe todas as informações que você precisa saber para analisar e ver se vale a pena ou não participar dessa nova emissão, beleza? Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para que você possa assistir o vídeo sobre a nova emissão do VG11. Então, atualmente está custando aqui R$ 9,93, dividend yield muito bom na casa aqui dos 13,5%. P sobre VP não está muito legal, né? Está de 1,04. Como eu sempre menciono, não se compra fundos imobiliários de papel acima do seu P sobre VP. Ele está com uma liquidez média diária aqui de 4 milhões e pouco. E ele está aqui com uma liquidez média diária na faixa dos 4 milhões. E o último rendimento que o fundo, o VG11, ele pagou, se descermos aqui, ó, foi no valor de 10 centavos por cada cota. E lá no relatório gerencial, o fundo ele vai mostrar por qual motivo que ele pagou o rendimento menor, sendo que ele estava pagando aqui 11 centavos por cada cota. Além disso, o VG11, ele tem um patrimônio aqui, ó, de aproximadamente 1,1 bilhão de reais. Então, é um fundo grande. Vamos aqui agora, pessoal, no relatório gerencial acompanhar como o fundo se desempenhou nesse último mês de junho. Então aqui podemos ver que o fundo atualmente ele conta aqui com 50 diferentes operações CRIs. Lembrando que ele só investe em CRIs, ele não tem nenhum outro tipo de investimento. Continuando aqui, a gente pode ver algumas movimentações que o fundo ele realizou durante o mês de junho. Então, alguns CRIs que o fundo ele adquiriu, ele menciona aqui que investiu o valor total de 74,7 milhões de reais, distribuído aqui em 5 operações. E aqui vocês podem ver o nome desse CRI, né, no caso do devedor. Ele menciona também o seu indexador, lembrando que ele só usa o índice CDI e também a taxa fixa de juros. Então aqui vocês podem acompanhar cada uma dessas operações que ele adquiriu durante esse mês de junho. Ele menciona aqui também que ao mesmo tempo o fundo ele recebeu amortizações parciais no valor de 13,8 milhões de reais. Ele recebeu aqui também quitação final de 3 CRIs. Um no valor de 3,4 milhões de reais, o outro no valor de 18 milhões de reais e o último no valor de 12 milhões de reais. Então esse mês de junho foi muito movimentado aí. E um pouco mais aqui embaixo, pessoal, ele fala justamente sobre a situação de calote. Só reforçando aqui, ó, que durante o mês de junho o fundo ele atingiu o patamar de 247.037 investidores. Então é um fundo que tem crescido bastante. Aqui ele fala justamente sobre os eventos subsequentes. Então ele menciona o seguinte, que no início do mês de julho, o CRI Guaquirus, que representa 1,3% do PL do fundo e tem como devedoras 2 SPS, não pagou a parcela de juros, ficando assim inadimplente. Então o devedor desse CRI aqui entrou em situação de calote para com o VG11. Ainda bem que é uma exposição pequena, né, de apenas 1,3% do PL do fundo. Então o fundo ele não vai sentir assim um grande impacto na sua receita financeira. Ele continua dizendo o seguinte, que em paralelo a garantidora entrou com pedido de recuperação judicial, que até no momento ainda não foi interferido. De qualquer forma, esse CRI conta com a alienação fiduciária já registrada de 2 terrenos na cidade de São Paulo com valor de avaliação que representa 137% do valor da dívida, além da alienação fiduciária das cotas das SPS devedoras. Além disso, a gestão está tomando aqui providências cabíveis, tanto na esfera administrativa como jurídica, para poder solucionar essa questão o mais rápido possível. Então aqui mostra que o fundo ele levou aí um calote de um dos seus devedores. Aí também, como eu mencionei, que ele tem uma exposição pequena. Aqui no demonstrativo de resultados do fundo, pessoal, podemos ver o seguinte, correspondente ao mês de junho de 2024. Então o fundo ele teve aqui uma receita total de 14.890.000 reais, que foi uma receita bem maior do que dos meses anteriores, né? Isso daqui foi por causa da correção monetária que ele recebeu a mais, também da negociação de CRIs, que ele recebeu um valor muito mais considerável, e também de outros ativos que ele recebeu aqui um valor muito mais elevado durante esse mês de junho. Porém, em contrapartida,
o fundo ele teve uma despesa recorrente muito maior, de 4,8 milhões de reais. Então é como se tivesse entregado com uma mão e tirado com a outra, né? Então aqui podemos ver que no final o fundo ficou com resultado líquido de 10 milhões aproximadamente, um valor bem inferior aos 2 últimos meses anteriores. Então ele gerou aqui 10 milhões de reais e distribuiu em rendimentos 11 milhões 451 mil reais. Então durante junho, o fundo ele gerou uma receita menor do que o valor que ele realmente distribuiu em rendimentos. Por esse motivo que ele aqui pagou 10 centavos por cada cota, diminuindo assim a sua distribuição de rendimentos. Já aqui a gente pode ver como é que está o seu portfólio, né? Como eu mencionei, esse mês de junho foi muito movimentado, então entrou aí 5 novos CRIs no portfólio de CRIs do fundo. Também teve outros CRIs que já foram quitados, então que já foram finalizados. Um ponto que eu sempre aconselho vocês a prestar atenção é com respeito a algumas concentrações que o VG11 atualmente ele tem. Infelizmente, né? Tem como a gestora aí a Valora, que gosta muito de fazer uma concentração. Qual concentração é essa? Se vocês repararem aqui, ó, os 3 primeiros CRIs que atualmente o fundo ele tem são da mesma construtora, a Helbor. Se pegarmos o PR aqui, ó, se somarmos somente esses 3, representa aqui aproximadamente uns 20% do PR do fundo. E não tem apenas esses 3 CRIs. Tem outro mais aqui embaixo, ó, deixa eu procurar aqui para vocês. Tem essa outra aqui, ó. Esse outro CRI com PR de 1,66%, descendo mais um pouquinho tem outro CRI também dessa construtora, que representa aqui 0,90%. Então são esses 5 CRIs que atualmente o fundo ele tem. Então atualmente somente essa construtora, ela representa aí mais de 20% do PR do fundo. Então é uma concentração muito elevada e isso traz o maior risco. Se essa construtora passar por alguma situação financeira difícil e deixar de pagar o VG11, o impacto vai ser muito grande. Então é um ponto para você, investidor, sempre ficar ligado, né? Acompanhe a situação financeira dessa construtora para que você não seja pego de surpresa. Beleza? Aqui, como a gente pode ver, a alocação, né, do seu patrimônio, ele só investe em CRIs, então todo o seu patrimônio está investido nesse tipo de ativo. E um ponto interessante é que o fundo ele começou a abrir posição aqui a CRIs indexados ao índice IPCA, sendo que antes o fundo ele era 100% indexado ao índice CDI. O CDI continua como seu principal, né, indexador, em 98,7% dos seus CRIs, porém ele já começou aqui a abrir posição com o índice IPCA. Lembrando que a expectativa é que a taxa de juros ela volte a cair. Então essa queda aí na cotação no índice CDI, no caso da taxa Selic, vai ter um impacto direto na receita mensal do VG11 e consequentemente também vai afetar os rendimentos que ele paga para os seus cotistas. Um pouco mais embaixo aqui podemos ver com respeito ao segmento de atuação dos seus locatários. Aqui ele tem segmentos considerados bons, porém, um ponto a se prestar atenção é novamente com respeito a uma concentração que ele tem no segmento residencial. Então, nas construtoras, a maioria dos seus devedores são empresas construtoras. Então, se esse segmento, né, se esse setor de atuação aí, as construtoras, passar por uma fase ruim, isso pode ter um impacto muito profundo aí sobre o fundo VG11. Então, como eu sempre menciono, concentrações nunca é positivo. Então, invista ciente que o VG11 ele é um fundo concentrado, tanto com respeito aos seus devedores, né, já que ele tem uma exposição superior a 20% em apenas uma construtora, e além disso ele tem concentração com respeito ao setor de atuação dos seus devedores. A maioria das suas empresas, que atualmente é devedora do fundo, 77%, tem como atuação a construção civil. E aqui, pessoal, por último, também podemos ver com respeito à taxa fixa de juros, né? A mediana, no caso, a média ponderada. Então, ele menciona aqui que os CRIs que estão indexados ao índice CDI tem uma taxa média aqui de 4,3%, que é uma taxa considerada moderada. Então, pessoal, essas foram algumas movimentações que ocorreram durante o mês de junho no VG11. Adquiriu novos CRIs, vendeu outros ativos, levou calote, começou a abrir posição indexadas a CRIs ao índice IPCA e assim o fundo ele vai se desempenhando. E tomando cuidado também, como eu falei, com as concentrações, né? O fundo parece que não vai resolver essa concentração aí por enquanto. Então é bom você, investidor, ficar ligado na situação do fundo. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.